Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos no Evangelho de João, capítulo 1, nos versículos iniciais, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós vimos também que na palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vimos também que tudo foi criado por meio da palavra. E que se nós necessitamos de um novo início, nós temos o caminho por meio da palavra. Agora vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia. Ali nos diz, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você pode perguntar, Deus criou os céus e a terra. Como pode ser que a terra está agora nessa forma, dessa maneira, sem forma e vazia, sem forma? Sua palavra no hebraico é tohu, quer dizer caos, desolação. É assim que está no original hebraico. Como pode ser caos, desolação, terra vazia, com trevas? Sabe, nesse versículo 2, quando diz a terra, porém, estava sem forma e vazia, esse verbo estar, na verdade, no original, é tornar-se. Então a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque essa mesma palavra é traduzida assim em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem passou a ser, ou tornou-se, alma vivente. Deus, quando cria algo, é sempre belo. Isaías 45, 18 nos diz, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui nos mostra claramente que Deus não criou os céus e a terra para ser um caos. A terra tornou-se um caos. Por quê? Por causa da rebelião de Satanás. Antes, na terra havia uma ordem, havia paz e harmonia. Hebreus 1, 3, a primeira parte nos diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui nós podemos ver que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Mas quando você não dá mais lugar à palavra de Deus, tudo se torna em caos, desolação, tudo se torna vazio e as trevas aparecem. Então podemos ver que essa situação manifesta uma situação sem Deus e sem a palavra de Deus. Talvez essa seja a sua situação. Situação do seu interior, situação da sua vida, situação da sua família. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos ter esperança, porque o versículo 2 no seu final diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Aqui eram águas de morte, mas o Espírito de Deus estava ali agora pairando. Que bom que Deus veio e entrou nessa situação de caos. E é aí que as coisas começam a mudar. Esse nosso Deus, ao ver tal situação, ele começa a agir. E como ele começa a agir? Ele começa a agir por meio da sua palavra. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A primeira parte nos mostra o seguinte: disse Deus. Deus começou a falar. Isso é algo muito importante. Nós vemos Deus começando a agir, e Deus age falando. Essa palavra que tem poder, essa palavra que transforma, essa palavra que traz vida. O que nós precisamos? No meio da situação de caos e desolação da nossa vida, nós precisamos primeiramente dar lugar a Deus, dar lugar ao Espírito de Deus, para que o Senhor possa começar a agir. Quando Deus vem, as coisas mudam. Sem Deus é tudo caos e desolação. É o que nós podemos ver hoje nessa terra. Mas, quando Deus vem, Deus começa a agir, e o que é importante, Deus começa a falar. Disse Deus. Olha a importância da palavra de Deus. Não é o momento de nós recebermos essa palavra a respeito da nossa situação. Deus, ao estar presente, permitir que Ele fale. Isso é importante. Que ao falar da história da minha vida, eu possa dizer, estava tudo um caos, uma confusão, mas Deus veio. Deus viu a situação. Deus começou a falar. Por isso, nós vemos a importância de recebermos a palavra de Deus, de deixar Deus falar. Disse Deus, no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Glória a Deus! Olha o poder da palavra de Deus. A nossa situação não era uma situação de trevas. Deus veio e começou a tratar com essa situação, a mudar essa situação, começou a falar. Primeira coisa que ele falou foi, haja luz e houve luz. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos abrir o nosso coração, vamos tomar a palavra de Deus, vamos deixar Deus falar. Deus está vendo para você hoje. Ele conhece a sua verdadeira situação. Você quer deixar Deus agir? Você quer deixar Deus restaurar a sua vida? Então você deve falar a Deus. Deus, fala então. Se você consegue ver a situação, Deus, eu creio que você tem muito a falar, então comece a falar e a mudar a minha vida. Amado irmão, amada irmã, esse é o nosso caminho. Ore assim ao Senhor e que o Senhor nos abençoe.